Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para dar continuidade a nossa pequena palestra que nós temos. Muito bem, meus queridos amados irmãos, é um prazer imenso e vamos para as escrituras que nós temos um assunto muito importante, mais uma vez, para falar com todos os irmãos. Eu quero ler aqui duas escrituras, em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Isso foi Apocalipse 10, 7. Agora, vamos para outra escritura, é Apocalipse 11, versículo 15. Diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Muito bem, essas duas escrituras são as escrituras que nós vamos usar hoje na nossa pequena palestra. E queremos hoje falar um assunto que é um pouco ainda mal entendido no meio dos pastores e dos pregadores da mensagem. Apesar que tudo foi revelado, Deus, o Cordeiro, revelou tudo nos últimos dias, mas ainda existe alguma confusão sobre quem é o anjo de Apocalipse 10, 7 e quem é o anjo de Apocalipse 11, 15. Porque que você analisar, irmão, aparece aqui no livro do Apocalipse dois sétimos anjos. Um está no capítulo 10, verso 7, foi o que a gente leu, e o outro está no capítulo 11, versículo 15. Dois sétimos anjos. Aí existe um grande erro no meio dos pregadores e dos pastores. Uns dizem que esse sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 11, 15. E outros ainda dizem que esse anjo de Apocalipse 11, 15 é Moisés e Elias. Mas por que essa confusão ainda? Porque já foi revelado. Está tudo nas mensagens. Tudo está nas mensagens. O problema, irmão, é que muitos de nós, pregadores e pastores, não seguimos a ordem que foi estabelecida pelo nosso profeta, o sétimo anjo. Veja o que ele disse no parágrafo 9 do primeiro selo. Ele disse: estude as fitas, que ela trará a revelação. Mas o problema é que muitos pregadores e muitos pastores dessa mensagem não seguem esse princípio e querem se basear as suas pregações em apenas alguns parágrafos, mas não estuda todo o princípio, todo o assunto que é para fazer. Mas, na realidade, quem é esse anjo de Apocalipse 10, 7? Será que esse anjo de Apocalipse 10, 7 é o mesmo anjo de Apocalipse 11, 15? Será que são o mesmo? Ou são diferentes? O Apocalipse 11, 15 é algo que vai se cumprir com Moisés e Elias. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, meu irmão. Vamos falar sobre o anjo terreno e o anjo celestial. Irmão, Apocalipse 11, 15 e Apocalipse 10, 7 são dois anjos diferentes. Não é o mesmo anjo. São anjos diferentes. O anjo de Apocalipse 10, 7 não é o mesmo de Apocalipse 11, 15. E o anjo de Apocalipse 11, 15 não é o mesmo de Apocalipse 10, 7. Agora, eles trabalham junto. Eles trabalham junto. O anjo de Apocalipse 10, 7 trabalha junto com o anjo de Apocalipse 11, 15. E esse anjo de Apocalipse 11, 15, que também é chamado de sétimo, ele também vai trabalhar junto com Moisés e Elias, quando Moisés e Elias estiver pregando para os 144 mil durante a grande tribulação. Essa é a verdade. Nós vamos aprender hoje com o nosso profeta, que ele nos deixa isso claro, que o anjo de Apocalipse 10, 7 não é o mesmo de Apocalipse 11, 15, mas eles trabalham junto. Eles trabalham junto.
Então vamos ver aqui o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, ele fala sobre esses acontecimentos. Aqui na mensagem, o livro das eras, preste bem atenção. Quero que você preste bem atenção nisso. Que o anjo de Apocalipse 10:7, ele é diferente do anjo de Apocalipse 11:15. São dois sétimos anjos. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 e o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 são diferentes, mas eles estão conectados. Eles estão juntos. E depois que a noiva subir no rapto, o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 vai se conectar com Moisés e Elias durante a grande tribulação. Mas vamos ver o que é que o nosso sétimo anjo explica sobre isso aqui. Mensagem, o livro das sete eras, página 291. Veja o que é que ele diz aqui. Livro da exposição das sete eras, página 291. Preste bem atenção, meus irmãos. Veja o que é que o profeta diz. Agora, a era que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Você veja, ele está dizendo, ele pegou isso aqui em 1960. Ele disse que essa era que estavam vivendo naquele tempo era curta, era tão curta, irmão, que ela acabou. E ele continua. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora, embora talvez não conhecemos, porquanto, porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torna conhecido. Agora, eu posso provar isso porque temos escritura que descreve o seu ministério. Agora você veja que o irmão Brana aqui está falando do sétimo anjo. E quem é o sétimo anjo? É o próprio irmão Brana. E por que o irmão Brana não dizia que esse sétimo anjo era ele? Porque sabe por quê, irmão? Porque um verdadeiro profeta, além dele conhecer a escritura do dia, ele nunca vai dizer que ele é aquilo. Ora, quando chegaram para João Batista, e a gente sabe que João Batista foi o precursor da primeira vinda de Jesus, foi o que introduziu Cristo. Perguntaram para ele que ele era o Messias, ele disse que não. Que ele era o Cristo, ele disse que não. Ele só fez dizer, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Um verdadeiro profeta, irmão, ele nunca diz que ele é aquilo. Ele nunca diz que aquela escritura do dia está se cumprindo com ele. Mas os eleitos de cada era que vai reconhecer esse homem como ele ser identificado com aquela escritura. Então o profeta está falando aqui de um mensageiro que se cumpriu na vida dele, mas ele nunca disse que era ele. Ele diz ainda, em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Está falando de Apocalipse 10:7, viu? Veja só, em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta, ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, e será sempre orientado à palavra, e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exaltação. A prova que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:1, Apocalipse 10:7. Diz assim, ó, mas nos dias, e eu queria que você prestasse bem atenção, que a Bíblia diz assim, ó, mas nos dias, não no dia, mas nos dias, no plural. Por quê, irmão? Porque o anjo de Apocalipse 11:15 está entronizado com Apocalipse 10:7. Está trabalhando junto com Apocalipse 10:7. Por isso que diz assim, ó, mas nos dias, plural, da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa que nesse versículo é chamada de anjo, na versão da Bíblia, não é um ser celestial. Então você veja que o anjo de Apocalipse 10:7 não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, em Apocalipse 9:13, e o sétimo da mesma ordem está em Apocalipse 11:15. Então você veja, o irmão Branham está dizendo que o anjo, que é de Apocalipse 10:7, que é um profeta, não é celestial. Mas o anjo de Apocalipse 9:13 e o anjo de Apocalipse 11:15
são celestial. E o Mombrana continua. Este aqui em Apocalipse 7 é um mensageiro da sétima era. É um homem. Ele deve trazer uma mensagem de Deus e a sua mensagem, o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciou os servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como profeta, porque ele é um profeta. Então, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E o sétimo anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Agora, como eu mandei você prestar atenção nas escrituras que diz, mas nos dias, veja, dias está no plural. Por que está no plural? Porque o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, ele está conectado com o sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Mas o anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E o anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Mas eles estão trabalhando junto, irmão. Eles estão trabalhando junto. Porque essa é a última mensagem. Estamos vivendo, como eu falei no vídeo passado, na maior colheita. Durante as 7 eras da igreja, Deus enviou anjos para fazer a colheita. Mas agora estamos fora da era, porque a era já passou. Estamos vivendo na maior colheita, porque nós estamos na última, na história final. Nós estamos nos tempos do fim, nós estamos no fim do tempo. Então, o anjo de Apocalipse 10:7 é um homem, um profeta. E o anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Mas eles estão trabalhando unidos, juntos. Eles estão conectados. Por quê? Porque a Bíblia diz, nos dias, no plural, da voz do sétimo anjo. Agora, nós aprendemos aqui, irmão, que esse anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E esse anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Agora, quem é esse ser celestial de Apocalipse 11:15? Quem é? Ora, que não é o irmão Brana, porque muitos dizem que esse anjo de Apocalipse 11:15 é o irmão Brana, e não é. É um ser celestial. O irmão Brana é Apocalipse 10:7, um homem de carne. Mas esse anjo de Apocalipse 11:15 é um ser celestial. Agora, que anjo celestial é esse? Mensagem o profeta do século 20. Parágrafo 19 ao 20. Da mensagem o profeta do século 20. Veja o que o profeta de Deus, o sétimo anjo, fala sobre isso. Parágrafo 19 ao 20. Veja o que o irmão Brana diz. Esse mensageiro está anunciado em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ou mistério, dependendo da tradução, como anunciou os profetas a seus servos. Este versículo não se refere a um anjo celestial, tá vendo aí? Apocalipse 10:7 não é um anjo celestial tocando uma trombeta, mas o mensageiro, um homem. Então, Apocalipse 10:7 é um homem, não um ser celestial. E Mombrana continua, da era de Laodiceia, que nós trará a palavra de Deus. A prova disso encontramos em Apocalipse 9:13 e Apocalipse 11:15. Aqui estão os trombeteiros celestial. Então, o anjo de Apocalipse 3:9 e o anjo de Apocalipse 9:13 e o anjo de Apocalipse 11:15 são celestial. Mas o anjo de Apocalipse 10:7 é um homem. E o Mombrana continua. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e houve uma voz que vinha dos quatro pontos do altar de ouro que estava diante de Deus. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Parágrafo 19. Note os terríveis juízes que vêm sobre a terra ao soar a sexta trombeta. Note também que, ao soar a sétima trombeta, o Senhor aparece, tomando o reino do mundo que lhe pertence. Então veja o que o irmão Brana está dizendo. Que quando a trombeta de Apocalipse 11:15, ela toca, quem aparece? O Senhor.
o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, o mesmo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo anjo que está em Apocalipse 7, 2, com selo de Deus. Esse anjo de Apocalipse 11, 15 é o mesmo que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, versículo 3, ele está com incensário na sua mão. Esse anjo de Apocalipse 11, 15 é o mesmo que está em Apocalipse 10, de 1, do versículo 1, com um livro aberto. Esse anjo de Apocalipse 11, 15 é o mesmo que está no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 14 ao 16, com a foice na mão. Esse anjo de Apocalipse 11, 15 é o mesmo que está no capítulo 18 de Apocalipse, que está iluminando todo o planeta, toda a terra. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Então, se o anjo de Apocalipse 10, 7 é um profeta, e o anjo de Apocalipse 11, 15 é o próprio Senhor Jesus Cristo, é um ser celestial, é o próprio Cristo. Tá vendo? Note os terríveis juízes em vez... Note o terrível juízo que vem sobre a terra ao soar a sexta trombeta. Note também que ao soar a sétima trombeta, o Senhor aparece. É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Apocalipse 11, 15 não é o profeta, é o próprio Cristo. Mas Apocalipse 11, 15 e Apocalipse 10, 7 estão conectados, estão juntos. Por quê, irmão? Apocalipse 11, 15 é a segunda vinda para a noiva. Apocalipse 11, 15 é o sétimo selo se abrindo. Apocalipse 11, 15 é Cristo, é o próprio Jesus Cristo vindo, trazendo alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus para a noiva, para preparar a sua igreja, a sua noiva. Mas ele vem e se materializa, se encarna no anjo de Apocalipse 10, 7. Essa é a verdade. Então, o anjo de Apocalipse 10, 7 é um profeta sobre a terra. E o anjo de Apocalipse 11, 15 é o próprio Jesus Cristo que vem e se materializa com um anjo terreal. Vamos ver. Vamos adiante. Veja o que é que o irmão Brana diz aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo Cristo é o mistério revelado, para 207. Veja o que é que ele diz aqui sobre esse anjo. Veja só. Cristo, o mistério revelado, uma mensagem pregada em 63. Ele diz assim: a revista Life, ouvida, traduzido do inglês para o português, a revista Life estão reunindo esse círculo de nuvem e de luz ali, que eles não puderam entender. E não sabem ainda. Porém aqui dizem, vá ali, espera que estes mistérios sejam revelados. E aqui mesmo, antes que isto acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nessa fotografia, até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo. Então quem era esse anjo à direita? Esse anjo à direita era o mesmo de Apocalipse 11, 15. O Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que desceu e se materializou, quer dizer, se tornou matéria no sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Tá vendo só, meu? E ele continua. Com as suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado, ali está bem ali na fotografia, presentamente. Meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui. Ele vai reunir o corpo de crente para revelar e ligar aquela extremidade perdida. Então, se o anjo de Apocalipse 11, 15 desceu e se tornou matéria no anjo de Apocalipse 10, 7 para fazer o quê? Para ligar a igreja, a noiva do dia, com a palavra. Que coisa maravilhosa, irmão. Essa é a verdade das escrituras. Vamos mais para um texto vamos aqui mais para a mensagem. Mensagem Almas Encarceradas, pregada também em 1963. Almas Encarceradas, hoje, para 218. Veja o que é que o nosso profeta diz aqui. Olha o que ele diz aqui no 200, antes da gente ler o 218, vamos ver o que ele diz aqui no 217. Veja só.
A noiva está selada dentro de Cristo. A noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já havia sido redimido. O sexto selo se haveria produzido. Por quê? Quando foi que o sexto selo se produziu? O sexto selo, ele produziu em 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial. Porque as trombetas de Apocalipse 8, elas tocaram sobre o judeu na Segunda Guerra Mundial. Ali que o sexto selo começou. Ele diz ainda, o sexto selo se haverá produzido. Aí ele diz aqui, ó. E o sétimo selo o traz de novo à terra o cordeiro. Veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono, e logo se assentou e reclamou o que era seu. O que via redimido, correto? Sempre tem sido essa a terceira puxada. Agora veja o 218 da mensagem Almas Encarceradas Hoje, pregada em 1963, ele diz. O número 3 é o número da perfeição. O mistério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural. Veja que coisa linda, irmão. O mistério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural. Por que no natural, irmão? Porque aquele anjo de Apocalipse 11:15 era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele desceu e usou o corpo de carne do seu profeta, o irmão Branham, o sétimo anjo. Então Jesus Cristo se tornou natural no corpo do sétimo anjo. Não é que eu estou dizendo que o irmão Branham é Jesus, não. Mas Jesus se materializou e se tornou material no corpo do sétimo anjo. Então, o anjo de Apocalipse 11:15, quem é esse anjo? Ele é celestial e é o Senhor Jesus Cristo. E o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é um homem da terra, é um profeta, foi o nosso irmão Branham. Mas o sétimo anjo celestial, que é Jesus Cristo, desceu e se materializou e se tornou matéria, se tornou natural no ministério do sétimo anjo. Então é isso aí, irmão. Então isso aí acaba a confusão que existe no meio dos pregadores, dos pastores da mensagem. Uns dizem que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo de Apocalipse 11:15, outros que só querem pegar Apocalipse 11:15 e aplicar só para Moisés e Elias, não. Mas o anjo de Apocalipse 11:15, ele é celestial, é o próprio Jesus Cristo, ele trabalhou junto com o profeta de Deus, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, e quando a noiva subir no rapto, esse anjo celestial de Apocalipse 11:15 vai deixar a noiva no palácio e vai descer e se materializar no ministério de Moisés e Elias, porque para cumprir a segunda vinda para o judeu, aonde Moisés e Elias vai chamar os 144 mil no período da minha tribulação. Tá bom, meus irmãos? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Então, tudo está revelado. Depende de nós agora buscar a revelação, certo? Eu tenho hora que eu uso aqui pastores e pregadores, porque na realidade o irmão Branham disse que quem traz confusão para o povo são os líderes. E quem são os líderes? São os pastores e os pregadores. Mas eu não tenho nada contra nenhum deles, nem contra, não tenho nada contra pastores nem pregadores. Mas o meu trabalho é a doutrina. Eu tenho de falar aquilo que o profeta falou. Ele disse: diga só o que está nas fitas. E nós só temos de falar o que está nas fitas. E tudo isso que eu falo está nas fitas. Agora é só você procurar e estudar. Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe. E eu quero pedir a vocês, meus irmãos, que continuem assistindo nossos vídeos, dando like, certo? Para o algoritmo do YouTube reconheça o nosso canal, reconheça nossos vídeos, e ele possa espalhar nossos vídeos pela internet no mundo todo. E também aperte o sininho para toda vez que a gente gravar um vídeo, vocês receber esse vídeo automaticamente. E também compartilhe, meus irmãos, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com os irmãos da igreja, tá bom? Para nos ajudar aqui no nosso canal, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe.
Eu quero avisar agora que, se Deus permitir, a gente vai voltar domingo. Porque na segunda-feira eu vou ter que fazer uma viagem. Então eu vou chegar, não sei a hora que eu vou chegar, então não vai dar para gravar. Então domingo, se Deus permitir, nós estamos gravando mais um vídeo aqui no nosso canal Jailson HM TV. Que Deus abençoe e um forte abraço no nome do Senhor Jesus.